Boa tarde, quinto ano. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou eu aqui de novo para a gente falar um pouco sobre geografia novamente, tá bom? Conteúdo novo, a professora aparece, sempre, né? Hoje a gente vai estudar o nosso próximo capítulo, que é da unidade nova, tá? E que vem falar sobre limites e fronteiras. Vocês vão ver que é super tranquilo, tá? Vai ser bem legal, tá bom? Então, bora lá começar. Então vamos lá. Limites e fronteiras. Tem muita gente que acha que isso é a mesma coisa, que limite é o mesmo que fronteira. Mas vocês vão perceber que não é a mesma coisa, tá bom? E aí vocês vão entender cada um destes conceitos. Então vamos lá. Aí nessa imagem, né, eu coloquei o planeta Terra, né, em planisfério. E quando a gente observa essa Terra, a gente percebe que os continentes, né, eles possuem vários países. Cada país possui o seu território nacional, ou seja, onde vive seu povo. Então, olha aqui para vocês verem. Aqui eu tenho os continentes, né? Aqui eu tenho o continente americano, europeu, asiático, Oceania, africano e aqui embaixo eu tenho a Antártida, certo? Se vocês observarem, tá vendo que eu tenho alguns limites de cada país, tá vendo? Vamos olhar aqui o Brasil, ó. Olha aí para vocês, eu tenho um limite, tá vendo? Ou uma fronteira, né? Agora vocês vão entender o que vem a ser isso. Esse localzinho aqui se chama território nacional de cada país, ou seja, onde vive o seu povo, ou seja, que fala a mesma língua, que tem culturas parecidas e etc. O que vem a ser território? Território é um espaço geográfico com seus limites definidos, natural ou artificialmente. Então, para que eu tenha um território em um determinado lugar, né, ele tem que ter um limite definido. E esse limite, gente, ele pode ser natural ou pode ser artificial. Será o que vem a ser esse natural e esse artificial? Vamos entender. A linha que separa esses territórios chama-se limite. Bom, então o que são limites? Os limites, gente, eles relacionam-se com a ideia de divisão. Então, eles servem para dividir um território do outro. Em geral, são estabelecidos por acordos e tratados entre dois ou mais países, ou até mesmo cidades, estados, também têm essa divisão com limites. Por meio desses acordos, são criados os traçados, que podem ser definidos por características naturais, né, da própria natureza, ou artificiais, que são aqueles construídos pelo homem. Então vamos ver o que vem a ser esse primeiro, esses limites naturais. Esses limites naturais são aqueles que não foram estabelecidos pelo homem, ou seja, construído pelo homem, tá? Como os rios, os córregos, os mares, as montanhas, e são utilizados como parâmetro para delimitar o fim de um território e o começo de outro. Olha essa imagem aí do Rio Iguaçu, por exemplo. Aqui eu tenho o limite natural entre Brasil e Argentina. Então, de um lado eu tenho o Brasil e do outro lado eu tenho a Argentina. Então, esse aqui é um limite natural. Logo em seguida, eu tenho os limites artificiais, que são aqueles construídos pelo homem, tá? Para dividir um território do outro. Essa divisão aí é um muro que serve de limite entre o México e os Estados Unidos, tá? Por sinal, esse muro do México, muitas pessoas que querem ir para os Estados Unidos em busca de condições melhores de vida, eles acabam sendo pegos, né, nesse local aí, porque ele é muito vigiado, tem câmeras, policiamento passando o tempo todo, né, porque a ideia é não deixar essas pessoas atravessarem de forma ilegal. Esses limites artificiais, eles podem ser linhas imaginárias, estradas, muros, tá? Com a finalidade de delimitar um território. Bom, no livro de vocês, eles trazem os limites do estado de Pernambuco, tá? E aí eu trouxe aqui para a gente conhecer mais a nossa realidade, os limites do estado de Goiás, tá? Então aqui eu tenho todos os limites das cidades, tá bom? Das cidades do estado de Goiás, que são essas pequenininhas aqui, ó, tá vendo que a cor vai mudando, então eu tenho os limites. E também esse mapa aqui, ele traz outra informação que é a informação das regiões dentro do estado. Então, por exemplo, aqui eu tenho a região norte, tá vendo? Aqui eu tenho a região leste, a região do centro, noroeste e sul. Tá vendo essas linhas roxas? Então, isso aqui são os limites das regiões do estado de Goiás. Bom,
Já a fronteira é o limite entre duas partes distintas, por exemplo, dois países, dois estados, entre municípios ou províncias, tá? Então a fronteira é aquele limite, ou seja, o limite é a linha, né? Como eu disse para vocês, que pode ser artificial ou natural. Já a fronteira é aquele limite, é só até aquele local que é daquele território, tá bom? Os países, eles apresentam limites que os separam dos vizinhos. Esses limites indicam os lugares onde determina o território de um país e começa o de outro. Então, a fronteira e o limite, eles se parecem muito, mas vocês precisam entender que o limite é a linha e a fronteira é o lugar que acaba aquele território nacional de cada país, tá bom? Então, a fronteira e o limite, eles ficam no mesmo lugar. Só que essa linhazinha aqui é limite e a fronteira é aqui também, tá bom? Então, o termo limite é muitas vezes utilizado como sinônimo de fronteira. Contudo, a ideia de fronteira é mais apropriada para designar uma faixa do território de um país que se estende ao longo da linha do limite. Tá? Eu trago aí para vocês Angola, né, um país africano, para vocês entenderem essa questão do limite. Bom, pessoal, aí eu trago para vocês um documento, né, que muita gente talvez não conheça, que não é um documento obrigatório aqui para gente que está no nosso território nacional, que é o Brasil, mas que se chama passaporte. Eu tenho certeza que algumas pessoas já conhecem. Alguns países, né, eles exigem de seus visitantes um documento de identificação e uma autorização emitida pelo consulado, chamada de visto. Então, muitos países, para você poder entrar nele, você precisa de um visto. Sem ele, essas pessoas não podem passar no aeroporto. Então, normalmente, quando você vai passar no aeroporto de um determinado país, ou você vai, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você tem que apresentar, né, este documento que se chama passaporte. Alguns países, eles não exigem vistos ou autorização prévia para a entrada de pessoas estrangeiras. Outros já exigem, tá? Tem alguns blocos econômicos também que tiram essa interferência no caso de você ter que mostrar o visto, né? Igual quando você está no mesmo bloco, União Europeia, Mercosul, etc. Porém, mesmo assim, a gente tem muitos problemas em relação a essa ida de estrangeiros para outros países, né? O que ocasiona muitas das vezes muitos problemas, né, no aeroporto, muitas pessoas são deportadas e etc. Tá bom? Mas só para vocês conhecerem mesmo, tá? Por último, olha aí para vocês verem. A gente tem o mapa, né, da América do Sul, tá? E mostra, né, quais são as fronteiras terrestres de países que a gente tem, né, com o Brasil. E aí a gente tem aqui o Peru, tá? Colômbia, Venezuela, Bolívia, Paraguai. Então, são países que nós fazemos fronteiras, né? Não é o caso, por exemplo, do Chile, que a gente não faz fronteira com o Chile, né? E nem com o Equador, tá? Só para vocês terem essa noção de quais são os países que o Brasil faz em fronteira, ok? Bom, pessoal, é isso, por hoje é só. Bem tranquilo esse conteúdo, tá bom? Não esqueçam de fazer as leituras no livro de vocês. Sempre estou colocando para vocês lerem, depois para fazer as atividades, tá? E qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Beijo, beijo e até semana que vem.